Queridos filhos e amado povo de Deus, é bom lembrarmos, e gosto muito de que compreendamos a missa ferial dentro do contexto litúrgico que se celebra, para não acontecer de incorrermos num erro. Nós estamos ainda, e eu falo ainda para enfatizar, no terceiro domingo do Advento, terceira semana. E se você observar liturgicamente a própria oração, quando abriu a celebração, o primeiro oremos, nos fala do Cristo que vem. Então a maior parte do Advento, por mais que nós pensemos, Advento é preparar para o dia 25, a maior parte do Advento é para a promessa ser cumprida. O Cristo que veio, virá. Parece que a gente tem dificuldade e relutância disso, mas essa expectativa do Cristo que vem é a razão da nossa fé. Não menosprezando o dia 25, o Cristo que veio no Natal, mesmo porque a festa da encarnação e a ressurreição são duas realidades que se completam. Mas nós, querido povo de Deus, como igreja peregrina, temos que assumir esse peregrinar. E esse peregrinar, que queira eu ou não, dia a dia lidamos, com um pé aqui, mas o outro pé, a gente sabe que vai ter que passar. Insisto, porque nós estamos na sexta-feira da terceira semana do Advento. A liturgia ainda nos faz pensar, refletir, o Cristo que vem. O Cristo que vem sem dizer a hora, sem dizer quando, apenas os sinais nos mostram e a fé nos sustenta. Domingo é o quarto domingo. E sendo o quarto, o foco se volta para o 25 de dezembro. É assim que nós devemos entender. E por isso faço esse preâmbulo, para entendermos o Evangelho. Nós estamos numa novena, e hoje é o quarto dia, dizendo: Jesus misericordioso, renovai a nossa Jesus fé. Misericordioso, Renovai a nossa Jesus fé. misericordioso. Renovai a nossa fé. Por que pedir para renovar a fé? Porque nós temos uma longa estrada, uma estrada que faremos com nossos pés, e uma estrada que depois continuaremos na economia de Deus, na salvação de Deus. Essa dimensão escatológica, pós-morte, que não sabemos ao certo, mas não é porque não se sabe que se nega. Há muito trabalho em negar a verdade, mas o fato de eu negar uma verdade não significa que ela deixa de existir, ou eu aceito como verdade ou não. A verdade traz no seu bojo, traz na sua essência a firmeza. Nesse contexto, Jesus faz uma reflexão. Veio João, e vocês se alegraram por um tempo, porque ele era uma lâmpada acesa. E Jesus dizendo: eu não preciso que alguém dê testemunho de mim. E ele nos alega algo importante, que quem dá testemunho dele é o Pai. E como você percebe? Pelas obras que o Pai permitiu Jesus realizar. Aqui reside o centro de tudo. Filhos queridos, de novo, esse deixar o discurso para ir à experiência com Jesus. Jesus diz: vocês querem ter certeza que sou eu?
Eu fui enviado do Pai. Vocês querem ter certeza? Olha as obras que o Pai mandou que eu fizesse. Então essas duas realidades da encarnação, da morte e ressurreição, e tudo que Jesus fez, falou e ensinou, é aquilo que eu e você precisamos para a nossa mudança de vida. As ações falam alto, ecoam, e se alguém com autoridade para falar em ações, é Jesus. A sua misericórdia, a redenção, as obras que eu faço dão testemunho de mim. Por isso, sempre temos que voltar ao Jesus dos Evangelhos, as ações de Jesus Cristo, menos discurso, contemplá-lo mais nas ações. Daí que entra a leitura orante, para essa batalha que nós vivemos, uma batalha entre o velho e o novo. E a primeira leitura do profeta Isaías é uma promessa: praticai a justiça, ação, não é discurso. Praticai a justiça, isso é ação de quem segue Jesus Cristo, porque Ele foi a plenitude da justiça. Feliz o homem que assim proceder e perseverar. Queridos irmãos, manter a aliança em Cristo, continua a primeira leitura. Diz o Senhor: reunirei com eles outros, além dos que estão reunidos, porque Jesus veio não para um, para todos. Nesse contexto, nós estamos pedindo: renovai a nossa fé. E como bem pensamos, uma renovação também tem no seu contexto uma purificação. Não tem como renovar sem deixar algo para trás. E é por isso que o tema de hoje nos coloca diante de uma necessidade, uma libertação do ocultismo. Nós precisamos ter essa consciência que talvez pela nossa fraqueza, pela fragilidade, talvez por uma má catequese, por erros. Hoje, no programa, por exemplo, nós ouvimos uma mulher que dizia, se sentiu ludibriada. O marido não tem condições de tomar decisões financeiras, cabe a ela fazer as decisões, e errou, foi engambelada, emprestou dinheiro que não sabia, era de agiota, e hoje deve o que tinha, perdeu a casa e deve o dobro. O inimigo é mais ou menos assim. A nossa batalha e essa luta que temos para manter a nossa fé viva, nós estamos travando com quem não mostra todas as armas. O inimigo não mostra como ele é. O inimigo, ele se mostra para nós naquilo que convém. Os padres do deserto pintavam Satanás ou como um belo homem, um jovem iluminado, lembre-se, ou uma bela jovem muito iluminada e muito linda. Isso era a visão que os padres do deserto tinham do diabo. Foi na Idade Média que houve uma mudança, porque lá nos padres do deserto se falava da força do inimigo como algo belo, ardiloso, mas que foi um anjo feito por Deus, e tudo que foi feito por Deus é belo. Já na Idade Média se pensou mais nos efeitos do inimigo em nós. O que o inimigo faz em mim e em você?
ele distorce a imagem de Deus. Ele nos torna verdadeiras caricaturas, animalescas. E por nos tornarmos animalescos, nós ficamos meio homem, meio bicho. Aí começa a representação do inimigo, o tinhoso, fedorento, feio que dói. Mas tanto um quanto o outro tem verdades. Tanto a primeira representação como a segunda representação. Hoje na modernidade, nós podemos pintar diferente. E se os artistas fossem fazer, o fariam com outras caricaturas. Mas existe algo que ele faz, ele não mostra suas armas, ele é ardiloso. Por isso Jesus Cristo nos disse: sejam sagazes. Eu comecei hoje e quem perdeu foi uma pena. Dá para recobrar no rádio às 5 da tarde, ou à noite, 10 da noite. Comecei Provérbios. Terminamos a salmodia. Comecei Provérbios. E no Provérbios capítulo 1, versículo 1. E eu dou uma tarefa de casa. Quem tem Bíblia em casa? Levante a mão. Muito bem, quem sabe onde está a tua Bíblia? Levante a mão. Que bom, já é alguma coisa. Eu os convido a abrir a Bíblia, capítulo 1, versículo 1 a 3, e descobrir 11 motivos para você acompanhar a leitura orante de Provérbios. Não tem aquele acho 7 defeitos? Não tinha no famoso coquetel? Eu gostava daquilo. 7 erros. Queria que você descobrisse na tua Bíblia, Provérbios capítulo 1, versículo 1 a 2, no máximo 3, eu não me lembro agora de qual. Mas acho que é o versículo 2. 11 motivos para você fazer a leitura orante da Bíblia. De modo particular, Provérbios, que eu comecei hoje. E vou explicar por quê. Padre, o que o senhor está falando? Eu vou chegar no tema. Já estou falando dele. A renúncia ao ocultismo. Lembrando que o ocultismo é toda forma e tudo aquilo que se contrapõe a Deus, que tem um mentor, que não é uma imaginativo, que pode ser figurado de formas diferentes, conforme o tempo. Tudo isso eu já falei, só estou mostrando. Mas que age, que tem por principal objetivo nos engambelar, que tem por principal objetivo nos afastar. Enquanto Jesus é o modelo por excelência da obediência, o atributo do inimigo é a desobediência. Em Cristo a misericórdia, a redenção. Nele está a condenação. Se em Cristo está o caminho redentor, nele está o caminho condenativo. Então a forma como ele age, primeiro, é distorcer a forma de vermos, de colocar sombra e uma coisa muito nebulosa nas nossas crenças, de lançar uma cortina de fumaça nas opções que temos, e parecer ser bonito aquilo que é feio. Segundo, instigar a curiosidade. A curiosidade é positiva, mas a curiosidade instigada para saber o futuro não é ação de Deus, é ação dele. Querer manipular a natureza de forma pervertida não é de Deus, é dele. Ocultismo. A própria palavra já diz:
Portanto, sempre na humanidade, e isso é histórico, houve a história desse príncipe das sombras, que se manifesta de muitas formas. Hoje uma das expressões, e eu diria que um dos departamentos que mais funciona no império das trevas, é o secretário da corrupção. A corrupção, o peculato e todas as formas de lidar com um dos príncipes do mal chamado poder, ter, e ao contrário do ser e servir, esse está trabalhando bastante. Por isso, antes de falar renúncia do ocultismo, eu estou mostrando como que ele age, sem fazer culto a ele, mas perceber, e aqui volta a Provérbios, que a sabedoria vem de Deus. Provérbios. E dentre os 11, um aspecto é que sejamos sagazes. Ô padre, mas eu sempre achei que sagacidade fosse algo negativo. Quem disse? Negativo é ingenuidade. E Jesus já chamou atenção. Não sejam ingênuos. Padre, reveja teus conceitos. Vai buscar no vocabulário, no nosso português. Ingenuidade não é virtude. Uma pessoa ingênua é de fácil manipulação dos outros, do inimigo e das nossas próprias distorções. Nós temos que ser pessoas sábias. A sabedoria vem de Deus. Sem disciplina não se chega em lugar nenhum. Ilusão quem entrar numa obra, ilusão quem começar um projeto sem disciplina, seja na vida econômica, seja na vida espiritual, seja na vida afetiva. Sem disciplina, o casamento acaba na hora que sai da porta. Sem disciplina, a tua empresa vai à falência. Sem disciplina, tua vida afetiva vai por água abaixo. E a espiritualidade também. A sagacidade não é negativa. Jesus disse: sejam astutos como a serpente. Astuto aqui é sagaz, que não tem nada a ver com ironia. Ironia não é virtude. Sagacidade é virtude, que vem como fruto do discernimento, que é um elemento da sabedoria, que é um elemento da inteligência, que é um acúmulo de conhecimento, mas não é a sabedoria ainda, mas é uma parte dela. Quando adentramos no mundo do ocultismo, podemos ir por curiosidade, somos estimulados na curiosidade, querendo barganhar com o antideus. Eu quero tanto aquele emprego, que eu vendo a minha alma. Eu quero tanto aquilo, que eu renuncio a tudo. Ora, estou renunciando família, estou renunciando os princípios da luz, estou renunciando, estou pesando na balança, o outro lado é tão importante para mim, que eu abro mão dos filhos, eu abro mão do lazer, eu abro mão da missa, eu abro mão dos sacramentos, eu não tenho tempo para Deus. Ora, você está fazendo pacto com quem? Você sabe a resposta. A partir do momento que no momento de crise, seja um casamento que não dá certo, e você começa a atribuir que aquele relacionamento não está dando certo por poderes mágicos, você fere a soberania de Deus. Você está colocando o teu livre-arbítrio em objetos. Você está crendo na feitiçaria. Você está crendo em superstição. Então, você está
entrando no mundo do ocultismo. Explico e enfatizo isso, porque temos sim que renunciar a toda forma de ocultismo, mas não é renunciar pelo bem maior, que é Deus e suas virtudes, os seus seres iluminados, seus anjos que nos ajudam. Mas entendamos que quando falamos eu renuncio ao ocultismo, não é só renunciar a receber passe, não é só lá encomendar um trabalho. Isso, eu diria que isso é a consumação. É igual ao adultério. O adultério não é só o ato da cama, tem todas as preliminares, tem todo o jogo de interesse, também com o inimigo. Quando se chega a encomendar um trabalho, quando se elabora um patuá, quando se vai lá, aí já é o derradeiro. Mas o renunciar ao ocultismo é renunciar a querer estabelecer o meu controle sobre os desígnios de Deus. É acreditar que alguém pode, por força minha, mudar ou estragar a vida do outro. É acreditar que eu consigo mexer na soberania de Deus e que a qualquer custo eu serei vencedor e não dádiva de Deus. É acreditar nos horóscopos, é acreditar na invocação dos mortos, é querer mexer com aquilo que não nos compete. Então, quando estamos falando de ocultismo, estamos falando de uma realidade que existe, que eu não estou negando, mas que nos é proibido. Padre, o senhor tem certeza de que o senhor está dizendo? Se eu estiver errado, que alguém me corrija. Mas essa é a doutrina cristã. Estamos proibidos por quê? Seja feita a tua vontade, Pai. Eu não vou manipular, eu vou rezar, eu vou me colocar, mas eu não vou barganhar, eu não vou me vender, eu não vou compactuar com o mal. De novo volto a dizer, há muitos pactos com o demônio, e o secretário dele hoje está bem atento, o secretário das finanças do demônio está muito atento para fechar pacto a torto e direito. Ele já até caminha, o secretário do diabo, com um contrato em mãos, e parece-me que está tendo muito sucesso. Queridos filhos, eu quis ir um pouco além do que fazer a renúncia pela renúncia, mas que a gente comece a tomar atitudes de quem quer caminhar na luz. Posso ser simples, quero ser de Deus, então vou pelos caminhos certos, pelos caminhos que a palavra de Deus me garante, que o magistério me ensina, que a igreja me mostra. Não vou me aventurar por caminhos onde eu me sinto, vou sozinho. A gente sabe disso. Seria muito, nos dias atuais, se você vê uma rua escura, deserta, seria no mínimo insensatez. Ó Senhor, insensatez. Espere Provérbios. A senhora insensatez me faria, de uma forma muito insensata, de ir caminhar numa rua escura, sozinho, sabendo que eu poderia a qualquer momento ser abordado, assaltado, morto. Então por que eu vou? Se eu não tenho segurança? Ora, insensato.
Na vida espiritual também. Por que não vai fazer o caminho que a igreja diz? Aqui você tem mais segurança, não tem garantias, tem mais segurança. Fique na tua igreja, siga os sacramentos, receba as condições que Jesus nos deixou para a salvação. Não está garantido, mas é mais seguro. Ah não, eu vou por esse caminho porque eu sou um aventureiro. Não digo que Deus não seja capaz de passar por aquele caminho sombrio. Deus é capaz de tudo para salvar. Como passou pelo caminho de Jericó e salvou um que foi pego na mão dos assaltantes. Mas tenhamos lucidez, peçamos a sabedoria, tomemos a disciplina, tomemos o discernimento. Por isso, a novena de hoje nos pede: eu quero renunciar e me libertar de toda forma de ocultismo. Isso é uma decisão pessoal. Eu quero tudo que cheira a ocultismo. Pode ser bonito e sedutor, ele não agiria diferente. Pode ser atraente e agradável, não seria tentação se fosse o contrário. Não é seguro, eu não vou. Prefiro ir para o caminho que Jesus já me garantiu. É mais fácil. Mais fácil não, mais seguro. Amém.